em que o senhor Venâncio se candidata, que medidas, em termos de políticas públicas, de emprego, renda, habitação, esta habitação resiliente às mudanças climáticas, irá adotar e implementar como prioridade para fazer face ao elevado índice de desemprego da camada jovem, com formação e sem formação acadêmica e profissional, tendo em conta também que a maioria da população é jovem, ou seja, o seu eleitorado é também jovem, caso seja eleito. Obrigada. Tá, muito obrigado, Mana Joaquina. É uma pergunta bastante interessante. Tem três componentes, né? Portanto, a questão que nós trazemos para o emprego, para a renda, para a habitação. Talvez começamos pela habitação. A habitação, nós temos uma percepção um bocado ousada. É assim, parece uma utopia, mas acreditamos que as nações, elas se desenvolvem a partir de utopias. Primeiro, não queremos que seja papel do governo andar a construir casas. Quer dizer, as pessoas podem construir casas. Algumas instituições também podem construir casas, também, digamos, o setor privado pode construir casas. O governo, se tiver que construir alguma coisa, tem que construir, na nossa ótica, bairros. O governo tem que ir para essa dimensão. Esta é a primeira questão. E ainda nisso, para simplificar, nós acreditamos que em 5 anos é possível termos 2 bairros novos por província. Significa nós podemos ter, ao longo de 5 anos, pelo menos 20 bairros novos em Moçambique, com alta qualidade de saneamento, distribuição de água, eletricidade, segurança, entre outros. Uma das questões que vou colocar aqui, como viabilizar isso? Muitas das vezes, o dinheiro, que é a questão central que é colocada, muitas das vezes o problema do dinheiro não é o dinheiro. O problema, às vezes, é a planificação, como é que se usa o dinheiro. Vou dar aqui um exemplo muito simples, e não estamos a inventar a roda. É possível nós conseguirmos, quase que a custo zero para o Estado, criarmos bairros e criarmos habitação. Uma das questões simples, por exemplo, se nós pegarmos em 350 hectares, agora estou a falar de bairros, construção de bairros, 350 hectares, nós fazermos uma planificação de parcelas para jovens, nós conseguimos em 350 hectares fazer 80 mil parcelas. Claro que o Estado não tem dinheiro para começar a fazer o trabalho, mas se a gente cobrar e os jovens não têm dinheiro para 150 mil meticais para comprar um terreno, não tem 200 mil. Cobramos um valor simbólico de 5 mil meticais. Em 80 mil parcelas, nós vamos ter cerca de 400 milhões de meticais. 400 milhões de meticais na mão do governo, é possível nós colocarmos, em 350 hectares, nós colocarmos saneamento, drenagens, iluminação, segurança e bases suficientes para atrair todos os serviços privados, públicos e garantir que hajam condições para 80 mil jovens, num prazo de 1 ano, 2 anos, ter uma habitação condigna, segura. Tecnicamente, depois pode-se desenvolver um pouco isto, mas é possível, a custo zero, sem precisarmos ir estender a mão ao Banco Mundial ou ao FMI, nós irmos fazendo isto ao longo do tempo. Este é um dos primeiros pontos. O outro, uma das coisas que o Estado tem feito, também acho que neste momento nós apregoamos que é importante, temos visto alguns ensaios de habitação social, acreditamos também que é possível ser feito. Alguns prédios, por exemplo, ali o Fundo de Fomento de Habitação tem feito, mas é logicamente que nós achamos que aquilo ainda é uma fase um pouco embrionária. Mas, numa primeira fase, a habitação social para nós também é fundamental e até hoje países tão desenvolvidos como a Suécia, como a Finlândia ainda o fazem. Portanto, também é uma das apostas que nós temos. Passando para a questão do emprego. Emprego, há 2 questões que é preciso colocar. A taxa de natalidade em África, em Moçambique, por exemplo, que anda cerca de 3%, é tão grande
que nós temos cerca de 350 mil jovens todos os anos a atingirem a idade economicamente ativa. E nós, em termos de balanço do emprego, Moçambique, desde a Covid-19, está-se a deteriorar todos os anos. Portanto, significa que o mercado, tanto público como privado, não tem capacidade de absorver os 350 mil jovens que atingem a idade economicamente ativa. Isso significa que a solução nunca pode ser por prometer posto de trabalho que vamos dar aos jovens. Isso seria enganoso, não seria honesto. O que é importante fazer é fazer uma solução que nos momentos de crise se faz. Nos momentos de crise a gente pensa que a gente tem que fechar a bolsa, mas nos momentos de crise são os melhores momentos para fazer investimento. Então é preciso investir, é preciso financiar iniciativas privadas. O emprego há de sempre vir por iniciativas privadas. Nunca de vir pelo setor público, não tem capacidade. Nós temos agora cerca de 5 mil médicos para 32 milhões de habitantes. Esses 5 mil médicos, talvez, em rigor, dariam apenas para a cidade de Maputo e a província de Maputo, mas estão espalhados pelo todo o país. E mesmo assim, temos cerca de 300 médicos no desemprego. Logo, o setor público nunca vai ser a solução para a questão do emprego. Temos que ir ao setor privado e não podem ser negócios normais, tem que ser negócios ligados à inovação. Em Moçambique tem 1001 oportunidades e temos jovens muito criativos, com muitas ideias, muitos projetos, que nós temos que abrir linhas de financiamento para iniciativas juvenis, para começarmos a partir daí dinamizar a economia. Quando a economia ela se torna cada vez mais dinâmica, ela acaba demandando mais necessidade de força de trabalho. Então o emprego só se pode criar assim, haver uma atividade econômica que exija força de trabalho cada vez maior. Então aí a gente tem emprego. Então é preciso tocarmos na causa. Qual é a causa? A causa é a atividade, é o nível da atividade econômica que é fraquíssimo, o nível de produtividade do país que é fraco. Então vamos atacar a capacidade do país, produzir mais, ter uma economia mais dinâmica, maior produtividade, que o emprego depois vem. Então, pegamos e temos que financiar isso, não há outra maneira de fazer, é mesmo financiar iniciativas juvenis, milhares e milhares de jovens com projetos a serem financiados, e é a partir desse financiamento de iniciativas concretas nós vamos ter emprego em grande escala. E também isto não estou a inventar a roda, mesmo aqui em Moçambique a gente tem recebido muitos compatriotas, muitos irmãos nossos, até africanos, que vêm aqui abrir vários negócios. As pessoas pensam que é iniciativa privada, não. São Estados que financiam, aqui os nossos irmãos estão cheios de contentores para fazer aquele negócio. É o Estado que financia. Então não é assim tão inventar a rota como tal. Portanto, eu penso que, linhas gerais, estas duas, três medidas, eu penso que respondi à sua questão. Muito obrigado.